Oi, meus queridos. Vocês já ouviram falar em algumas igrejas que as mulheres elas não podem pregar? Então nós vamos falar sobre isso. O que está na Bíblia? Por que essas igrejas elas interpretam tão errada a palavra de Deus? Naquela época as mulheres elas sentavam separado dos homens e elas não tinham estudo. Elas não podiam ler, elas não tinham estudo bíblico e elas ficavam perguntando para o marido que estava do outro lado sobre a interpretação da palavra, e aquilo acabava tumultuando os cultos. E é claro que são dados às mulheres o dom e a responsabilidade de ensinar no reino de Deus. Certamente como Paulo ordena em Tito, que elas devem ensinar outras mulheres. No entanto, vemos em toda a palavra certas mulheres ensinando, exortando em algumas audiências, tanto públicas quanto privadas. No Antigo Testamento, Débora distribuiu a sua sabedoria debaixo de uma árvore. E as duas músicas feitas por Miriam e Débora foram distribuídas por toda Israel para poder edificar com a sabedoria delas. No Novo Testamento, Priscila, junto com seu marido, ela ensinava Apolo. Ela não era apenas pastora, ela não era apenas pregadora, mas ela ensinava apóstolos, como Apolo, Andrônico e entre outros. Paulo ele cita principalmente ela em suas cartas em Atos, 1 Coríntios e Romanos. As mulheres elas profetizavam publicamente na igreja do Novo Testamento e elas ensinavam inclusive homens que aprendiam muito com as suas profecias. E além disso, Paulo ele fala a toda a congregação para instruirmos uns aos outros. Essa expressão uns aos outros não vem dizendo separando gênero, mas é para instruirmos uns aos outros, homens a mulheres, mulheres a homens. Um exemplo de pregadora é Ninfa. Nós não sabemos muito sobre ela, mas o que sabemos é que Paulo cumprimenta ela e sua igreja nas cartas aos Colossenses. E é assumido que ela é líder dessa igreja, porque geralmente Paulo escrevia aos líderes da igreja. Outro exemplo de profetisa era Chloe. Em 1 Coríntios fala sobre ela. E Paulo diz que ela era líder do seu povo. Quando Paulo fala lá em 1 Timóteo que a mulher aprenda em silêncio e em submissão, veja o que significa a palavra silêncio. A palavra silêncio no original é existia, que significava uma calma produzida por Deus. Esse termo não significa estar em silêncio, que é indicado mais diretamente pela palavra siege, mas significa estar em paz. Então o versículo que ele falou significa exatamente, mulher, aprenda em paz, com toda submissão. Mas por que Paulo ressalta as mulheres nesse texto? Veja o que Paulo escreveu a Timóteo quando ele estava em Éfeso. Lá era a capital da deusa Artemis, um local onde as mulheres massacravam os homens. Paulo diz às mulheres para não massacrarem os homens como fazia no local, mas que elas aprendessem humildemente, pacificamente o evangelho antes de liderarem, fazendo assim que se recuperasse a falta de estudo para as mulheres, já que nem os gregos nem os judeus permitiam que as mulheres estudassem. Na carta aos Filipenses, Paulo fala sobre Evódia e Síndique e pede que eles ajudem elas como irmãs na fé, porque elas trabalham muito para espalhar o evangelho junto com ele. Algumas partes da Bíblia ou até algumas doutrinas das igrejas podem soar machistas. Só que o que a gente precisa é respeitar o entendimento de cada um da palavra e não deixar de pregar o evangelho por causa disso. E também não é pra gente ficar discutindo sobre isso. Uma vez eu estava no Facebook e eu fui discutir com um amigo meu sobre o evangelho. E momentos depois Deus falou para mim, eu não quero que você discuta sobre o evangelho para dizer quem está certo ou quem está errado. Eu quero que você pregue o amor, não discuta. Então eu não dou mais ouvidos para quem quer impor a sua opinião sobre a Bíblia e quer impor a sua doutrina, quer impor a sua verdade achando que somente a verdade dele é a correta. Eu não dou mais ouvidos para isso, porque Deus ele quer que eu pregue a palavra, ele não quer que eu fique discutindo a palavra. Posso te dizer que se Deus te chamou para fazer algo, faça. Não importa se você não se sente preparado. Ele nos capacita, Ele que nos prepara. Quantas vezes eu não me sentia preparada e Deus falava, eu te capacito, eu estou te ensinando. E é o Espírito Santo que vai me ministrando, que Ele vai me ensinando, que Ele vai me conduzindo. Quando eu leio a palavra, é Ele que me mostra o que é a verdade ali. Não é a doutrina de ninguém, é o Espírito Santo que me revela.
Então, mulheres, esse vídeo é especialmente para vocês. Não dê ouvidos a doutrinas de fariseus que querem impor a sua lei, impor a sua doutrina e não é capaz de amar alguém, não é capaz de pregar a palavra para alguém, mas só sabe julgar. Não dê ouvidos a isso. Deus, Ele te escolheu. Ele diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E você, se você tem um chamado, você é escolhida do Senhor. E pregue a palavra dEle, não deixe nada te parar por causa disso. Muitos podem até te dizer, porque Eva foi enganada, não foi Adão. Porque muitos colocam a culpa na mulher. Só que quem recebeu as instruções direto de Deus foi Adão. Eva, ela não recebeu as instruções direto de Deus, ela recebeu as instruções direto de Adão. Então, por isso que Paulo ele fala tanto para que as mulheres tenham acesso aos estudos, para que elas não sejam tão facilmente enganadas como a Eva foi. E muita gente vem querendo impor que nós não podemos pregar, porque a palavra diz isso. Mas eles não têm entendimento direito da palavra. Em Mateus capítulo 7, versículo 5, diz: hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, para depois cuidares de tirar o cisco do olho do teu irmão. Muitos querem te impor algo, mas eles não conseguem tirar a trave dos olhos deles. Deus, Ele te chama para algo. Em João capítulo 3, versículo 27, diz que o homem não pode receber nada, não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Então, se Deus te deu um dom, não negue este dom. Se Deus te deu um ministério, uma missão nessa terra, porque ninguém veio nessa terra de passagem. Todo mundo tem algo para fazer para Deus. Deus ele levantou as pessoas, escolheu as pessoas, não foi só para passar por aqui. As pessoas ela têm uma missão, que é pregar o evangelho de Deus, seja homem, seja mulher. Então, se algo lhe foi dado dos céus, cumpra esse algo, cumpra o propósito. Não faça que nem a parábola das dracmas, que Deus deu a dracma lá para a pessoa, um multiplicou, o outro ganhou também e o outro escondeu. Ele vai chegar no final de tudo e vai dizer: servo mau, servo negligente, o que você fez com aquilo que eu te dei? Então, essa é a palavra para encorajar você. Não deixe ninguém te parar a pregar o evangelho. Amém? Deus abençoe.